Seja muito bem-vindo, bem-vinda à casa de Deus. Que bom que você está aqui para mais um culto da família. Posso ouvir um glória a Deus? Que bom que você conseguiu chegar. Hoje temos sorteio de livro, como de costume, né? E algum casal está sem número, algum casal não pegou o seu número lá na porta, na entrada. Todos estão numerados, devidamente numerados, ok. Verinha, pode, por favor, trazer os números para a gente? A sacolinha com os números? A gente vai quebrar o protocolo essa noite, tá, gente? A gente vai sortear o livro no começo, tá bom? Casamento, do pastor Cláudio Duarte. Amei, gente. Top, top, hein? Consegui ele no Kindle para eu ler, junto com meu marido. Essa aí, isso. Vamos ver, então, quem vai ser o contemplado, contemplada desta noite. Mesmo que o seu cônjuge não esteja, você também pega o seu número, tá? Tá faltando alguém? Não, né? Não precisa estar o casal junto aqui, não, tá? Vamos ver aí. E é um por casal, tá? Olha as marmeladas aí, hein? Vamos lá. Não vou olhar. Inacreditável, Rafa. Número 2. De novo! Gente, depois, se vocês quiserem emprestado, a biblioteca da família ali está disponível. Mês passado ela ganhou cartas para a Karen e hoje ela ganhou. Aproveite. Se esse casamento não tiver no prumo, vai tomar os tapas. O quê? Olha lá, hein? Tá cortadinho. Ai, gente. Eu ainda falei pra Fábia no ensaio, né? Ela falou, e aí, será que... Eu falei, tu já ganhou? Vai ganhar de novo? Como assim? Poxa. Deixa os outros ganhar também. Deixa os outros ganhar também, né? Mês que vem. O do mês que vem... Obrigada, meu amor. O do mês que vem, gente, é muito legal. Já passou... Já passou pelo crivo do pastor, já. Ele é um combinadinho, na verdade. São 2 livros. Esse microfone tá querendo me sabotar. Vermelho, som. Aí. O do mês que vem, a gente vai encomendar já essa semana, é um combinadinho. São 2 livros para o casal. O do varão e da varoa. Vai sortear, o casal vai ganhar, cada um vai ganhar um. Muito legal também, gostei pra dedéu. E vamos lá, então. Vou falar uma coisa para vocês, meus irmãos. De todos os estudos que nós tivemos até agora, esse, se eu não me engano, é o 4º estudo, nenhum deles falou tanto ao meu coração quanto esse de hoje. Eu fui muito confrontada nesse estudo, muito mesmo. A gente coloca aqui para vocês um resumo do capítulo. Mas para a gente poder fazer o resumo do capítulo, a gente tem que ler o capítulo inteiro. Ó, bateu doído, viu? Bateu doído. Eu fui muito confrontada nesse estudo. Deus falou muito ao meu coração. E eu espero que ele fale ao seu coração também, tá bom? Vamos orar mais uma vez? Querido Deus, eterno Pai, mais uma vez, com o nosso coração grato por esta noite, nós queremos colocar diante de Ti, Senhor, os nossos relacionamentos agora, Pai. Colocamos a nossa vida, a nossa casa, a nossa família, colocamos a nossa vida pessoal, o nosso coração, a nossa mente, colocamos todas as coisas. E agora nós precisamos colocar as nossas emoções no Teu altar, o nosso coração no Teu altar, Pai. Que o Senhor possa falar grandemente ao coração da Tua igreja nessa noite. E, no nome santo de Jesus, não posso perder essa oportunidade de declarar que esta casa é uma casa de oração. Aqui não há influência do mal, aqui neste lugar. Se houver qualquer uma que tenha ousado passar por aquela porta, ou por qualquer uma dessas frestas, dessas janelas, que seja destronado agora, no nome santo de Jesus, o nome que está acima de todo nome, o nome que tem todo o poder. Em nome de Jesus, nós te louvamos e te agradecemos. Amém e amém.
Capítulo 5 do livro Casamento a 3, do pastor Bill Crowdy. Vamos aí continuar, temos mais 2 meses de estudo ainda, mais 2 capítulos, setembro e outubro, para a gente poder finalizar esse ciclo de estudo, tá? Assumindo o risco do perdão. Eu achei também, assim como do mês passado, que nós falamos aí sobre amor, né? Esgotamos aí o tema de amor. O perdão, ele também foi um tema bem versátil, eu achei bem legal, porque é para qualquer tipo de relacionamento também. Então, mesmo que você não seja casado, mesmo que você esteja em outra situação da sua vida, independente da idade que você tenha, esse estudo vai cair, eu tenho certeza absoluta que ele vai cair como uma luva para você, tá bom? Vamos lá então, Ezequias, meu fiel escudeiro. Falando nisso, gente, vou contar uma fofoca santa, se é que existe fofoca santa. Ezequias veio pedir um número para o sorteio do livro. Eu falei, traz a tua varoa que eu te dou um número. Já fiz o desafio. Agora traga a varoa, tá bom? Já estou orando por isso. Vamos lá. Eu não poderia deixar de começar com as palavras do próprio autor. Como de costume, você vai perceber que o que está entre aspas, com BC aqui do lado, foram palavras que nós tiramos do próprio livro, tá bom? E diz assim: pesquisadores dedicaram muita atenção às questões sobre o perdão. Pessoas não perdoadas e que não perdoam têm taxas mais altas de doenças relacionadas ao estresse, cardiovasculares e depressão clínica, que precisa de ajuda médica. Assim como o sistema imunológico mais suscetível a outras enfermidades e altas taxas de divórcio. O perdão contribui para uma vida saudável, ou seja, o perdão, ele é terapêutico. Ele funciona como um remédio na alma das pessoas. Quem libera perdão e quem recebe perdão. Amém? Eu acredito que você já... Deixa eu... A garganta seca. Várias borboletas na minha barriga, como de costume. Vamos lá. Assim, você já deve ter ouvido falar das pessoas falarem assim para você: libera logo esse perdão, para você ficar livre disso, para você ficar sossegado com o seu coração, né? Para você ser curado. Você. Mas até onde isso é saudável? Vamos falar sobre isso hoje. Até onde isso é libera esse perdão para você ficar livre disso, para você se libertar disso, para você não ficar mais com isso no seu coração. Ok. Vamos falar um pouco a respeito disso, tá bom? Vamos lá. A nossa base bíblica, pode passar, Ezequias? A nossa base bíblica, que vai explicar o que é o perdão, está em Lucas capítulo 17, versos 3 e 4. Me perdoe desde já, porque eu escolhi um péssimo slide para colocar aqui, porque provavelmente o pessoal que está aí no fundo está com dificuldade de ler, mas fique tranquilo que eu vou ler para você, tá bom? Disse Jesus a seus discípulos: é inevitável que venham escândalos, mas ai do homem pelo qual eles vêm. Melhor fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma pedra de moinho e fosse atirado no mar, do que fazer tropeçar a um destes pequeninos. Acautelai-vos. Se teu irmão pecar contra ti, repreende-o. E se ele se arrepender, perdoa-lhe. Se por 7 vezes no dia pecar contra ti, e 7 vezes vier ter contigo dizendo: estou arrependido, perdoa-lhe então. Disseram os apóstolos ao Senhor: aumenta-nos a fé. Bem, essa é a nossa base bíblica de hoje que a gente vai meditar, tá bom? Pode passar mais um, por favor, querido. Aumenta-nos a fé. Isso é um indício que é algo super tranquilo, né? Sossegadaço, né? Há quem diga: mas eu libero o perdão com tanta facilidade, eu não guardo isso aí não, libero o perdão assim, instantaneamente. Mal aconteceu, eu já estou liberando perdão. Vamos ver se isso realmente é saudável hoje, tá bom? Liberar perdão é mandamento, sim, mas tem uma forma correta para isso acontecer, tá bom? Os discípulos sabiam que precisavam da ajuda de Jesus para perdoar daquela forma, como ele colocou ali, vezes 7. Por quê? Aumenta-nos a fé, Senhor. Porque ninguém consegue fazer isso sozinho. Só o Espírito Santo de Deus é o canal, é o nosso condutor para a liberação de perdão.
Só o Espírito Santo trabalhando na nossa vida vai conseguir nos direcionar para esse processo de liberação de perdão. Você vai perceber que perdão não é só apertar um botão, oi, está perdoado. Não é tão simples assim. E a gente vai entender um pouquinho sobre isso hoje, tá bom? Vamos lá. Pode passar, meu amor. O perdão, ele começa na honestidade. Por que na honestidade? Porque você precisa colocar as coisas em pratos limpos. Tem que jogar limpo com quem está envolvido nessa situação. Onde precisa de uma liberação de perdão, ou se precisa de um pedido de perdão. Você tem que jogar limpo, tem que ser honesto com a pessoa, ok? As palavras iniciais de Jesus parecem simples. Se teu irmão pecar contra ti, repreende-o, ok? Mas elas transmitem alguns aspectos fundamentais para dar e receber perdão. A gente vai falar sobre isso, sobre todos esses aspectos que são fundamentais para que aconteça esse processo de dar e receber perdão. Perceba que, assim como o amor, é uma via de mão dupla. Dar e receber. Acontece dos dois lados, ok? E isso é muito importante você guardar agora na sua mente, no seu coração. Via de mão dupla. Pode passar. Vamos ver quais são os aspectos. Defina o delito com cuidado. Jesus estava falando sobre pecado. Se ele pecar contra ti. Especificamente sobre alguém que peca contra ti. Muitas coisas sobre os outros nos irritam, nos incomodam e nos entristecem. Essas coisas podem demandar paciência, mas não envolvem perdão. Algumas vezes achamos que alguém nos ofendeu, mas a verdade é que o ciúme, a insegurança ou a ambição podem distorcer a nossa perspectiva. O que ele quer dizer com isso? Por exemplo, digamos que você fez uma caquinha. Você cometeu um delito complicado e o seu líder vai te confrontar. Ele vai dizer para você, olha, lembrando que a gente está falando de exortação em amor, amém, igreja? Eu não estou falando de esculacho. Isso aí já pende para o outro lado. Estou falando de exortação em amor. Digamos que alguém vai exortar você. Geralmente é o líder que paga o pato, né? Ele que tem que resolver esses probleminhas. Aí ele vai lá, chama você para conversar, e aí ele te fala o que ele tem que falar. Porque é o papel dele de líder, né? A igreja não pode ficar em pecado, ele tem que conversar com você para corrigir esse desvio de caráter que você está vivendo. Será que depois esse líder vai ter que me pedir perdão por causa disso? Será que ele cometeu algum pecado? Se eu estou falando que a exortação foi feita em amor, não foi um esculacho, não foram palavras duras, palavras que machucam, será que ele precisa me pedir perdão? Tem pessoas que pensam que sim, igreja. Nós temos 3 tipos de pessoas que recebem exortação. São 3 tipos de comportamentos. O primeiro é o sábio. O sábio, ele escuta a exortação e ele aceita e ele agradece. Oi, irmão, obrigada. Eu não tinha enxergado por esse prisma. Realmente, eu pisei no tomate mesmo. E obrigada por ter falado, por ter me chamado para conversar. Eu precisava mesmo ser corrigido. Esse é o primeiro. Esse é o sábio. Tem o intermediário. O intermediário, ele vai engolir a seco. Vai descer quadrado, como a gente fala no quartel, né? E vai para casa bravo, cheio de razão, bravo. Mas depois que passar a raiva, ele vai começar a refletir sobre o ocorrido. Vai começar a refletir sobre essa exortação. E ele vai pegar o telefone e vai ligar para o líder dele. Falar, irmão, realmente, você tinha razão. Depois, pensando bem, com calma, eu percebi que realmente eu pisei no tomate, eu precisava dessa correção, sim, eu te agradeço. Só que ele foi para casa primeiro, para poder refletir, porque os ânimos estavam exaltados e que bom que aconteceu. E aí a gente tem o terceiro grupo, que a gente chama carinhosamente de arrogantes. O arrogante foi provado por A mais B que ele está errado, mas ele continua teimando que ele está certo. Esse é o arrogante. É o perfeitinho da história. É o que nunca erra. É o suprassumo da perfeição. Esse é o arrogante. E tem em tudo que é lugar. Nas empresas, em casa, na família e na igreja não poderia ser diferente.
Então, nós temos 3 tipos de receptores de exortação. O sábio, que aceita, entende e agradece. O intermediário, que sai batendo o pé, bufando, mas depois ele para refletir e entende que realmente a exortação é válida. E o arrogante, que é aquele que não vai aceitar porque ele está sempre certo. E, geralmente, esse aqui acha que aquele que exortou tem todo o dever de pedir perdão para ele. Tem todo o dever de pedir perdão. Ai, Senhor, aumenta-nos a fé. Precisamos ter cuidado para definir. Será que aquilo que foi dito para mim realmente é pecado? Será que realmente precisa acontecer um processo de liberação de perdão aí? Analise você. Próximo passo. Confronte o pecado corajosamente. Além de um mandamento, o perdão precisa ser uma ferramenta de transformação de vidas. Não apenas um alívio para a alma, que eu acabei de falar. Perdoa para se livrar disso. O objetivo do confronto é trazer o arrependimento, restauração e reconciliação, e não expressar a nossa raiva. E também tem a função de resguardar, de proteger outras possíveis vítimas dessa pessoa. Se essa pessoa não sabe conversar, ela tem que aprender. E como é que ela vai aprender? Sendo confrontada. Esse confronto, ele tem que acontecer. E eu vou dizer uma coisa para você, viu? É muito mais fácil a gente perdoar no secreto. Eu vou perdoar porque a pessoa é assim mesmo, né? A pessoa é assim mesmo. Ela nasceu assim, cresceu assim, vai morrer assim, né? Vai para a glória desse jeito mesmo, né? Então eu vou liberar o perdão aqui quietinha e tá tudo bem, vou limpar meu coração e aí eu resolvo tudo. Mas e a outra pessoa? Gente, confrontar parece uma coisa meio doida, né? Confrontar é um ato de amor. Você quer a restauração do outro, daquele que te feriu. Você não quer vingança. Você quer confrontar para aquela pessoa ser restaurada. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Isso aqui, para mim, para a Giane, é um desafio. Por isso que eu digo para vocês que eu fui muito confrontada nesse estudo. Para mim, isso aqui é um desafio. Sabe por quê? Eu não tenho medo da pessoa. Eu tenho medo de mim, do que eu posso fazer com a pessoa. Tá? Eu acho que a pessoa mais próxima aqui de mim, daqui da igreja, é o meu esposo, que conhece muito bem quem ele tem dentro de casa, conhece muito bem a esposa que ele tem. E ele sabe, né, desde que ele me conheceu, ele sabe que eu luto com a ira todos os dias. Todos os dias. Todos os dias. Eu acordo pela manhã, eu tenho que jogar uma pá de cal naquela velha Giane que eu enterrei há 20 anos atrás, quando me converti, porque essa defunta quer levantar todo dia para infernizar a minha vida. Eu luto contra isso todos os dias. É o espinho na minha carne. Essa ira que me lembra todos os dias quem é Deus na minha vida. É essa ira que me mostra todos os dias quem é Deus na minha vida. Tá? Por isso que eu tenho dificuldades de confrontar. Eu não tenho medo da pessoa, do que ela vai, da reação, eu tenho medo da minha reação. Pergunte para minha filha quantas vezes a Amanda tomou uns tapas da mãe dela. Ela não vai nem lembrar. Foi na época da adolescência infantil, tinha uns 2 anos e meio. A gente estava lá em Sergipe, na casa da sua tia, lembra? Eu acho que foi a última vez que deu uns tapas na poupança da mãe. Foi uns tapas mesmo, não foi nada. Gente, eu morro de medo de bater na minha filha. Porque eu tenho medo de perder o controle. Eu luto contra isso todos os dias. Eu fui forjada numa instituição onde eu sou obrigada a ser dura. Eu tenho que ser dura, contundente, eu tenho que bater doído. Porque se eu tiver de serviço na rua e o infrator da lei, ele sonhar, passar pela mente dele que existe uma pontinha de fragilidade em mim, ele tira a minha vida. Ele não vai pensar 2 vezes, ele vai partir para cima. Vai tentar tomar minha arma, vai tentar me bater e provavelmente pode até tirar a minha vida. Então eu fui forjada nessa instituição. E por conta disso eu tenho que lutar contra isso todos os dias. Porque eu sou de Cristo e a conversa com Jesus ela é diferente.
A conversa com Jesus exige amor, exige tratar o outro com amor, exige falar com o outro. Lembra que a gente já falou várias vezes aqui, eu bato sempre na mesma tecla. Existem várias formas da gente falar a mesma coisa. Vocês acham que é só para vocês que eu estou falando isso? É para mim também. Porque eu tenho que dar uma pasada na cabeça da velha Jane todo santo dia para ela voltar para o túmulo de novo. Todos os dias. Não sou melhor do que ninguém aqui. E eu tenho certeza absoluta que deve ter algum espinho na sua carne que você também luta todos os dias. E glória a Deus por isso. Ele te lembra quem é Deus na sua vida. Amém, igreja? Próximo, por favor. Confronte o pecado corretamente. Se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste teu irmão. Mateus 18:15. Jesus está nos dizendo para responsabilizar as pessoas por seu comportamento. Isso demanda que nós determinemos com cuidado e em oração a natureza do comportamento da outra pessoa, como a gente disse lá atrás. Será que a pessoa realmente pecou contra mim? Ou será só que ela deu uma feridinha no meu ego? Se for verdadeiramente pecaminoso, não devemos ignorar. Devemos confrontar sim. De qualquer jeito, jogando tudo no ventilador. Estou engasgado, irmã. Eu vou falar tudo que eu penso a respeito dessa pessoa. É assim que a gente tem que fazer? Um servo de Deus, uma serva de Deus, é assim que tem que fazer? Não pode, porque senão isso não vira confronto, isso vira vingança. E o objetivo não é vingança. O objetivo é restauração da outra pessoa, para que ela continue sendo lapidada. Aqui não é um hospital, aqui não é um aprendizado, não é uma escola, todo mundo aqui está aprendendo. Tudo bem? E vamos lá, próximo. O perdão requer que o agressor se arrependa. A forma como respondo ao confrontamento, isso aqui agora a gente entra na conversa aqui do outro lado da moeda agora. Agora a gente não é mais ofendido, agora a gente é o ofensor, tá? A forma como respondo ao confrontamento de alguém que se preocupa o suficiente para desafiar o meu comportamento pecaminoso revela o meu caráter. Lembra que perdão é um ato de amor? Eu estou sendo confrontada com um ato de amor. Alguém me amou e falou, não, eu preciso conversar com essa pessoa porque ela tem que ser restaurada. Só que a forma como eu me comporto diante desse confronto vai revelar muito sobre o meu caráter. O livro de Provérbios deixa claro que minha resposta à repreensão justa, é um indício da minha sabedoria. Provérbios 9, versos 8 e 9. Não repreenda o zombador, caso contrário, ele o odiará. Repreenda o sábio, e ele o amará. Instrua o sábio, e ele será mais sábio ainda. Ensine o justo, e ele aumentará o seu poder. Amém, queridos? Mesma situação dos 3 tipos de pessoas que são confrontadas, né? O sábio, o intermediário, que sai bater no pé, e o arrogante. Que lado qual desses 3 grupos você se encaixa hoje, meu irmão, minha irmã? Guarda para você a resposta. Próximo. O perdão, ele é concedido graciosa e generosamente. Jesus quer que nós perdoemos o arrependido. Isso significa livrar-se do desejo de se vingar ou do direito de demandar que o outro pague pelo que fez. Perdoar é dizer, você está livre, sua dívida está paga. Perdoar é um ato de amor. Vamos repetir juntos? Perdoar é um ato de amor. Glória a Deus. Só que é o seguinte, tem um outro lado dessa moeda que a gente tem que parar para pensar também. Perdão não é o mesmo que reconciliação. Perdão não é o mesmo que reconciliação. Ele limpa o registro, mas não reconstrói a confiança instantaneamente. Não é apertar o botão, a confiança 100% carregada. Não é assim, tá? O perdão, ele é dado. Porém, a reconciliação, ela é conquistada. É que nem respeito. Lembra que a gente falou de respeito? Acho que os 2 estudos atrás. Respeito é conquista. E reconciliação, confiança também é conquistada.
O perdão cancela dívidas, mas não elimina todas as consequências. Tem uma consequência aí que precisa ser amargada para que essa confiança volte a se solidificar. São coisas que trabalham juntas, perdão e confiança trabalham juntas ali, estão caminhando juntas, só que elas são diferentes. Ok? Não é só apertar o botão, tá perdoado, tá tudo certo, reconciliação 100%, vida que segue. A gente vai ver que não. Próximo. Reconheça os sentimentos, é aonde eu quero chegar. Reconheça os sentimentos. O autor do livro, ele faz o seguinte, ele fala que existem dois problemas nessa questão de perdão. São dois extremos. Um está numa ponta da linha e o outro está na outra ponta da linha. Uma das pontas é o problema do perdão instantâneo, que é o perdão rápido. Aconteceu, tá perdoado. Aconteceu que pronto. O que é o perdão instantâneo? É uma declaração verbal precipitada que nos afasta de processar a violação. Não houve processo dessa ofensa. Se estamos num estado de dormência ou negação emocional enquanto tentamos dar sentido à ofensa, não estamos em condições de declarar terminado o trabalho do perdão. Um fechamento rápido pode, na verdade, prolongar o processo. O que ele quer dizer com isso? Por exemplo, vem a pessoa e te ofende. Aí você vira, tá tudo bem, tá perdoado. Só que você fez o perdão instantâneo, mas não houve o processo, não houve o ciclo completo. Aí o que você faz com essa situação? Joga para debaixo do tapete. Já falamos sobre isso aqui. Não jogue sujeira para debaixo do tapete. Porque a hora que esse tapete transbordar, você está lascado. E aí, beleza. Jogou para debaixo, tá tudo bem, tá perdoado. Tá tudo bem. Vai, não peques mais. E aí, a sujeirinha vai para debaixo do tapete. Tá lá. Aí, mês seguinte, a pessoa vem e faz a mesma coisa com você. Houve restauração de vida? Não, você não confrontou. Você só não está perdoado. Aí a pessoa vem de novo, faz a mesma coisa com você. Aí você fala, não, tá tudo bem, a pessoa assim mesmo, né? Não está perdoado, pode ir. Vai, não peques mais. Aí você fez o que? Porque sobrou para você? Debaixo do tapete de novo. Aí, beleza. Aí, uns dias depois, a pessoa fez a mesma coisa com você. Não houve restauração. E aí você, tá perdoado, tá perdoado. Vai-te embora, tá perdoado. Já tá mandando embora, já. Né? Vai vendo. E aí, o que você fez com o processo que não foi processado? Debaixo do tapete. E aí o tapete vai? O tapete vai ficando dessa assim, né? Aí, um dia, você tá aqui no corredor, vou dando um exemplo hipotético, nada a ver com coisa nenhuma, para você entender o que eu tô falando. Não, um belo dia você tá aqui, o teu tapete tá cheio de sujeira, e você não processou nada. Aí você tá aqui, conversando com alguém aqui no corredor, e aí essa pessoa, ela precisa passar por uma caixa grande, só que você tá no meio, você tá atrapalhando. Lembra que o tapete está cheio de sujeira mal resolvida? Aí essa pessoa te pede licença. Dá licença um pouquinho para eu passar? Você vira que feroz, que nem um bicho. Começa a vomitar um monte de coisa que está onde? Debaixo do tapete. Pergunto para você, quem está em volta vai dizer que quem está errado? Você. Porque você explodiu. A pessoa só pediu licença. Oi, irmã, ainda... Gente, toma cuidado com essas pessoas que se fazem de vítima. Ela ainda vai virar para você assim, nossa, irmã, eu só te pedi desculpa, perdão. E vai embora. E aí, quem é a vilã da história? Quem é o vilão da história? Você. Porque você explodiu. O pecador agora é você. E sabe o que você vai ter que fazer? Pedir perdão. Porque você cometeu pecado. Você explodiu com a pessoa. Percebe que não é tão simples assim? Não é só apertar o botão e tá perdoado, vai, não peques mais. O outro extremo. O problema do perdão lento e prolongado. Aí já é o outro lado da linha. O que é esse perdão prolongado? É um termo que não me sinto pronto ainda. Eu ainda não senti de Deus ainda que eu tenho que perdoar essa pessoa. Né? Que pode ser uma forma sutil de infligir punição ao ofensor. Você tá, sabe aquele termo de mata na unha? Você está matando a pessoa na unha ali, ó. Só que eu vou falar uma coisa para você.
Ferida só cicatriza se ela estiver limpa. Você se machuca gravemente, você vai no pronto-socorro. Qual é a primeira coisa que a enfermagem faz? Água, sabão e escova na sua ferida. Água, sabão e escova. Por quê? Se você chegar lá e ela dizer, não, vem cá, senta aqui, deixa eu botar um curativo aí, peraí. E não lavar, o que vai acontecer com essa ferida? Vai infeccionar. Vai infeccionar. Vai começar a te dar febre. Daqui a pouco vai mudar a cor da pele, vai ficar mais escura. Daqui a pouco você vai ter uma gangrena e dependendo de onde você vai ter que amputar. Isso é uma ferida infeccionada. Então, quando você prolonga demais essa liberação desse perdão também, você está ficando uma ferida aí dentro infeccionada. Para essa ferida ser restaurada de novo, tem que ter um confronto, tem que jogar água, sabão e escova. Para essa ferida estar limpa, para ela começar o processo de cicatrização. Por isso que a gente não pode também demorar muito para perdoar esse processo. Esse processo não pode ficar se prolongando, ficando lá na gaveta, esse processo em aberto que ninguém resolve. Ninguém arquiva no arquivo morto. Que é lá que tem que ficar depois que o perdão é liberado, no arquivo morto. Vamos falar um pouco sobre isso também. Vamos lá, número 7. Uma decisão e uma declaração. Para um seguidor de Cristo, estamos falando de quem? Da igreja. Para um seguidor de Cristo, é uma questão de obediência. É uma escolha íntima que produz a declaração. Eu o perdoo. Eu te perdoo. Quando digo essas palavras, declaro que a questão entre nós está morta e enterrada. Estou dizendo que não vou repeti-la, revê-la ou renová-la. Quando ela vier à minha mente, vou levá-la ao Senhor e não a você. Perdoar não é esquecer. É quando você lembra do ocorrido e não sente mais dor. Esse negócio de quem perdoa esquece, não esquece coisa nenhuma, tá? Isso aí não existe. A situação fica no arquivo morto não se mexe, ok? Você não vai mais tocar naquele assunto. Por quê? Porque quando isso vier na tua mente, no teu coração, não vai doer mais. Isso quer dizer que isso foi resolvido e sacramentado. Enquanto estiver doendo, esse processo ainda não terminou. E precisa ser terminado para não infeccionar. Amém, igreja? Não podemos ficar nos extremos, temos que ter equilíbrio. Não dá para apertar o botão e bluf, está liberado, ao mesmo tempo que não dá para você ficar cozinhando esse galo aí por muito tempo, porque você é o maior prejudicado. Fica aí dentro e não sai mais. Próximo slide. Para a gente finalizar, a melhor forma de exercitar o perdão é experimentar o perdão do Pai. O perdão do nosso Pai Celestial. Nenhuma ministração foi combinada nessa noite. Ok. Acho que você entendeu o que eu falei. Salmos 86, verso 5 vai dizer o seguinte: pois tu, Senhor, és bom e pronto a perdoar, e abundante em benignidade para com todos os que te invocam. A melhor forma de você entender essa dinâmica do perdão é você precisar do perdão do Pai. Por quê? Quando você experimenta desse perdão, você vai olhar para o seu ofensor como Deus olha para você. É um olhar totalmente diferente. Não é um olhar vingativo, não é um olhar cheio de razão, não é um olhar arrogante, não é um olhar justiceiro, é um olhar simples de amor. E aí o processo começa e a restauração acontece. E o arquivo é colocado, o processo é colocado no arquivo morto. Amém, igreja? Que em nome de Jesus você experimente desse perdão do Pai. Que você possa olhar para o outro com o mesmo olhar que o Pai Celestial olha para você. Isso é bíblico, gente. Tem um videozinho, você pode passar para a gente, por favor? É um pastor falando. Pastor Batista, muito fofinho. O Senhor nos perdoa, porque Ele nos ama. Nós não recebemos o perdão porque merecemos. Recebemos perdão porque Deus quer o melhor para nós. O perdão de Deus mostra como Ele é bom.
O diabo é o pai da mentira. Mas às vezes nós nos esquecemos disso. Ele mente compulsivamente. Ele mente sempre. Ele tenta manipular a nossa mente, nos fazendo acreditar nas suas mentiras. E algumas vezes o nosso espírito está enfraquecido, porque nós estamos distantes do Senhor. E aí nós baixamos a nossa guarda. E uma das maiores mentiras do diabo é colocar dúvidas em seu coração a respeito do perdão de Deus. Amém? Independente do que aconteceu na tua vida, você pode até pensar, você não. Se você tem o Espírito Santo, não é você que está pensando. É o diabo colocando na sua mente que, irmã, aquilo que eu fiz não tem perdão. Quem falou para você que não tem perdão? Quem disse para você que não tem perdão? Só pode ter sido o cão. O Espírito Santo não foi, pode ter certeza disso. Chegou a hora de você conversar com Deus a respeito disso. A hora é agora. Nós estamos aqui diante da tua presença, como povo do Senhor, famílias representadas, para te suplicar a Deus que o Senhor entre com a tua providência em cada casa, em cada família, Pai. Repreendendo todo o mal, colocando por terra, Senhor, as ofensas, ó Deus, as mágoas, ó Pai. Que haja, Senhor, uma liberação verdadeira, autêntica, de perdão, com confronto, Deus, que traz restauração, no nome de Jesus, que a tua igreja, Senhor, seja abençoada, que cada casa, Senhor, possa encontrar, ó Deus, assim, uma manifestação da tua presença, da tua bênção, que o amor do Senhor seja derramado, Senhor, e que caiam por terra, Senhor, todas as barreiras, Senhor, que o nosso adversário, Senhor, tenta, Senhor, colocar. Muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor fará. Eu quero te agradecer por todas as coisas. Em nome de Jesus, seu filho amado. Amém. Sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. A chover perdão e graça, sobre mim perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor.